Olá, olá, boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Lugar de Debates. Esse que é o melhor lugar para você estar na sexta-noite para falar sobre políticas públicas, falar sobre o parlamento municipal, falar sobre a organização de atividades voltadas para a comunidade aqui em Marabá. O podcast Lugar de Debates traz toda sexta-feira um episódio novo tratando de temáticas diversas, não apenas temáticas voltadas diretamente para o parlamento, mas também temáticas que envolvem a política cotidiana, acesso a políticas públicas, cultura, esporte, lazer, inclusão e várias outras temáticas que são importantes e a gente acredita que o debate, a reflexão, eles são muito importantes e também eles contribuem para que os projetos, para que as ações que são realizadas dentro do município cheguem a mais pessoas. Então, a gente já te convida para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve. Já te peço desde agora que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque a temática hoje é muito legal. A gente vai falar sobre esporte, bem-estar e lazer para as pessoas com deficiência. E a gente tem aqui uma convidada maravilhosa que ela vem de Brasília quase toda semana para Marabá para realizar atividades voltadas para esse público e também para sensibilizar a comunidade, a sociedade como um todo, através do esporte, do acesso à cultura. A gente vai conversar hoje com a Andréa Pontes e ela vai falar para a gente sobre a UNA. Boa Vamos noite, André, sim. seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite. Eu queria agradecer demais esse convite especial de estar aqui com vocês hoje, lugar de debate, essa iniciativa da Câmara Municipal aqui de Marabá, que é uma cidade que me acolheu, a mim é o projeto com tanto carinho e tanto respeito. Então é um prazer enorme estar aqui hoje, viu? Ai, a gente que agradece. Nós estamos aqui com a Maiara. Ela tá sozinha, vocês estão vendo, né, gente? Correndo de um lado pro outro. Porque a nossa querida Andresa passou no concurso público da universidade e nos trocou com razão, né, para um cargo federal. A gente já tá sentindo muito a sua falta, viu, Andresa? Um beijo. E a Maiara vai tentar dar conta aqui do nosso diálogo de hoje, hein, gente? Então, olha só, a gente também está aqui nos bastidores com o Adriano e com Jesus, os técnicos que estão cuidando aqui do nosso podcast. A gente agradece muito, meninos, obrigada. E vamos falar hoje sobre esporte e inclusão. André, a Bora. primeira coisa que a gente quer saber, quem é você? Conta pra gente, fale um pouquinho sobre quem é a Andréia, quais são os seus sonhos, como que você chegou onde você está hoje, que é trabalhando com projeto social, projeto voltado para o esporte e para a inclusão. Fala pra gente. Então, a gente contar rapidamente aqui um pouquinho da minha história. Eu tive um acidente de carro em que eu acabei perdendo o movimento das pernas, e fiquei paraplégica. Isso tem uns 15 anos aproximadamente. Eu antes sempre fui uma apaixonada por esportes, né? Eu gostava muito de jogar vôlei, meu sonho era ser uma jogadora famosa de vôlei, seleção brasileira. Então eu gostava muito, assim, sempre fui muito adepta ao esporte. Aí acabou que eu morava em Pelotas, cidade pequena, nunca tive assim, grandes chances de sair, me aventurar em grandes clubes. E acabou que acabei deixando o esporte um pouco de lado, indo fazer faculdade de Direito. E durante a faculdade de Direito que eu tive esse acidente, em que acabei perdendo o movimento das pernas, né? E para mim esse o começo foi muito difícil, assim, eu consegui me readequar, eu consegui aceitar. Eu tinha muita vergonha da cadeira, não queria sair de Sim. casa. Então foi um momento muito difícil para mim e uma das coisas que mais assim mexia comigo, me deixava assim muito chateada, muito triste, é que eu coloquei na minha cabeça, nossa, eu estando em cima de uma cadeira de rodas não vou conseguir praticar nenhum esporte, né? Então eu sentia muita falta daquela atividade do esporte que eu fazia. E aí, numa dessas indas e vindas para Brasília, que eu estava fazendo tratamento no Hospital Sara Kubitschek, que é uma referência mundial, né, em lesão medular, eu acabei conhecendo um pessoal, acabei conhecendo a Diana, que era treinadora da seleção brasileira, e ela me fez um desafio. Olha, vamos, né? Vamos. Você já pensou em remar? Eu digo, olha, nunca fiz esporte na água. Não, vamos tentar. Vai ter aí, daqui um tempinho, vai ter um campeonato brasileiro que está valendo vaga para a seleção. Você tem os braços compridos. Eu acho que pode dar certo. Você gosta de esporte. E eu vi ali uma possibilidade de voltar a praticar o esporte, que era uma coisa que eu tanto sentia falta, que por muito tempo eu acreditei que não conseguiria mais, pelo Uhum. fato de ser cadeirante, né? Então foi uma experiência incrível. E aí a Diana
Ela, olha, vai ter um campeonato, a gente tem que treinar. Eu digo, não, tranquilo, temos aí 1 ano para treinar. Não, André, o campeonato é que 30 dias. Eu digo, o quê? Oi? 30 dias. E o caiaque, quanto mais estreito, né, mais rápido ele é. Só que ao mesmo tempo, quanto mais estreito, é mais difícil você ficar em cima dele. Então, assim, eu entrava de um lado, caía do outro, entrava de um lado, caía do outro, eu não conseguia parar em cima daquele caiaque. E o tempo, assim, ó, 29, 28, os dias passando. Gente, consegui ficar em cima do caiaque. Ela, nossa, que legal, agora, né, que você já tá em cima do caiaque, será que você não começa a remar? Eu digo, tá, vamos lá. Então, assim, aí consegui entrar na canoagem, fui para a dita prova, e na prova, lá no dia, eu me lembro que, gente, eu tava tão nervosa, tão nervosa. Eu me lembro que na largada, assim, quando deu red, set, go, sabe quando a alma sai do corpo e volta, assim? E eu me lembro que a Diana tinha dito, olha, aconteça o que acontecer, você não para de remar. Tá vendo aquela árvore lá no final da prova? Você só para quando você chegar naquela árvore. Não pense em nada, só pense em remar. Gente, lá fui eu. Rema, 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 rema. Árvore, cadê a árvore? Força. Daqui a pouco eu olho pro lado, a Diana gritando, né? E ela gritando assim, o que tá um barulho aqui fora? Ela, André, a prova já terminou, tem 100 metros. Você não mandou remar só parar na árvore? Aí eu olhei, e aí? Ela, e aí que você foi campeã, você ganhou a prova. E foi um momento muito marcante na minha vida, porque ali eu me dei conta que eu podia, mesmo estando numa cadeira de rodas, eu poderia voltar a praticar um esporte, né, que era a canoagem. E principalmente eu me dei conta que mesmo sendo cadeirante eu podia vencer. E o mais engraçado dessa história é que ali, depois que eu fiquei cadeirante, é que eu realizei o meu sonho de ser uma atleta de seleção brasileira. Então foi incrível, assim, foi muito bacana conseguir esse espaço na seleção. E aí tinha muita gente que me escrevia, Andréia, eu tenho vontade de praticar um esporte, fiquei cadeirante, estou te vendo como é que eu faço. Porque não é fácil, assim, como é que a pessoa, eu sozinha, não tem como pegar um barco, colocar no colo, ir para a água, pegar remo. É na água, você tem que ter uma certa segurança, é importante ter segurança, colete, um instrutor. Então, muitas pessoas me procuravam no sentido de querer praticar esporte. E aí, com essa demanda, com essa procura, eu digo, gente, isso fez tão bem para mim, isso mudou tanto a minha vida, que eu preciso levar isso para outras pessoas que estão numa situação parecida com a minha. Eu sei o quanto o esporte mudou a minha vida enquanto pessoa com deficiência. E daí surgiu a ideia do nosso projeto na Parque. Ai, que legal. André, que história interessante, porque você não nasceu usuário de cadeira de roda, né? Você foi ao longo da vida e se tornou uma pessoa com deficiência, né? E então eu imagino como deve ter sido muito difícil se readequar mesmo, inclusive pensando, quando a gente olha e vê as nossas cidades, né, que elas não estão prontas, elas não são inclusivas, né, boa parte das cidades. E aí pensar, poxa, eu não vou mais realizar meu sonho de ser uma atleta, né? E você se desafiar é tão interessante que o processo é importante dizer que o processo não deve ter sido fácil, inclusive de superação física, né, mesmo, né? E psíquica, né? Foi o principal, assim, né? Superar. Quando o pessoal pede, às vezes, para palestrar, falar sobre o assunto, eu digo, gente, eu cheguei, eu acho que assim, logo que eu me acidentei, um dia você caminha, daqui 5 minutos você não caminha mais, a tua vida muda toda. Então eu falei assim, chega um limite, assim, tão no fundo do poço que não tinha mais o que descer. Eu digo, tá, então vamos, né? Como não tem mais o que descer, vamos tentar reconstruir. Mas é um processo, assim, muito dolorido, é um processo muito difícil, é um processo que se não tiver muito apoio, né, você não consegue. É muito difícil mesmo. Eu imagino. E aí a gente vê a presença de pessoas que te motivaram também. É Sim. importante ter esse apoio. E aí agora eu quero que você fale de onde vem o nome Una Park, né? E ele está em outros lugares do Brasil. O que o Una faz? E como chegam a Marabá? Eu quero que você conte essa história pra gente. Então, gente, aí eu criei a UNA em Brasília. UNA é de Unidade Nacional de Acessibilidade. Lembro que a gente, quando pensou em criar um nome que assim, UNA, lembra união, una-se a gente. Independente da sua religião, independente de orientação sexual, independente se tem deficiência ou não, independente de qualquer coisa, una-se. Então, daí veio o nome. Então, foi engraçado porque a gente criou primeiro UNA,
una-se, una, dá para jogar, dá para brincar com reúna também. E aí digo, depois a gente vê, dá com acessibilidade, e a gente foi criando, assim. Então foi muito bacana, a gente tomou um cuidado, a nossa letra, as letras da UNA, até eu trouxe uma camiseta aqui de presente, e essa nossa camiseta, se fechar os olhos e passar os dedos, ela tem todo o alfabeto em braille, não sei se tá... Vamos mostrar? Pode Vamos levantar e levantá-la mostrar aqui? aqui. Abre. Opa, você consegue abrir ela aqui para mim? Porque eu tô com o microfone aqui Sim, na sim. frente. Eu vou Vamos lá. mostrar aqui. Assim, Adriana? Ali. Do meio. Aqui. Ó. Aí deixa eu mostrar aqui. Aqui tem os pontinhos, são Tem, os que são os símbolos. É cada do braille, né? Isso, exatamente. Ó. Se a gente fechar os olhos, vou fazer isso agora. Você vai sentir os pontinhos. Exato. Para decifrar. Quem é cego consegue decifrar o nome. Consegue. E a nossa marca, a UNA, se você for ver, ó, ela tá aqui embaixo. Vou pegar ela aqui. Assim, tem bem visível aqui atrás. Quer mostrar atrás? Já achei aqui. Ó. Tá. Então, como é que a marca foi criada, né? Uhum. A gente primeiro pegou o U em braille, o N em braille e o A em braille. E aí depois que foram feitos, então essa fonte aqui, ela não existe. A gente criou essa fonte, foi criada, a designer criou, com base no U, no N e no A. E aí depois que veio os contornos. E as cores que a gente utiliza são cores que o daltônico não distorce. Então a gente conseguiu fazer uma marca assim, bastante inclusiva, que era a nossa preocupação. Para fazer sentido com aquilo que a gente prega, né? Vou mostrar aqui. Adriana, mostrando na parte de trás. Também tem as marcações do braille. Ó. Então ficou bem legal a nossa camiseta. Se conseguir a Mayara vir pra cá pra me interpretar, é porque assim, eu achei também tão legal, sabe? Desde o primeiro dia que eu vi, que eu comecei a ver nas redes sociais do GAP, o que é GAP, da Daiane, a Dai é uma parceiraça maravilhosa. nossa. Eu achei legal porque também parece onda. Uhum. E ao mesmo tempo infinito, né? Quer dizer que te leva, né? É a vida, é o infinito. A gente... Ai, fiquei arrepiada. Parece designer... poético, é muito poético. No nosso manual de utilização da marca, justamente a ideia é essa. São traços longos, é a vida nos levando, é uma marca inclusiva. Então ficou muito bacana, assim, eu particularmente sou suspeita para falar. E tem tudo a ver com o principal esporte que é praticado, que é na água, né? Essa ideia da água, né? Dos movimentos. Aqui na Amazônia você deve ter ouvido falar dos banzeiros, né? Que a água faz. A gente usa muito esse termo, o banzeiro do barco, o banzeiro. Esse termo eu não conhecia, não. Pois é muito bonito. Eu já tô bem paraense, viu? Mas esse termo eu não... Eu acho muito bonito, eu acho muito poético o termo banzeiro, né? Que banzeiro é que empurra a água, aquele movimento caudaloso da água aqui na Amazônia, que os rios são muito caudalosos, né? Muito volumosos. Eu achei incrível. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, parece assim um movimento de água. E agora que você falou que primeiro surgiu a parte do braille para depois fazer o contorno, ficou mais poético ainda. Que bom. Amei. Ó, já é para nós a camisa? Pois é. Pronto. Já vou deixar aqui. Que lindo, gente. Muito obrigada. E aí, conta pra gente, André, como você chegou então em Marabá? Como é que eu cheguei aqui pro sudeste do Pará? Porque poderia ir para qualquer lugar do Brasil. Então, como que você veio parar aqui? Foi bem inusitado, assim. Eu estava no aniversário da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, tá no aniversário dela, e aí a esposa do deputado federal daqui do Pará, do Joaquim Passarinho, me procurou e disse, nossa, André, eu vi que você é super amiga da Michele, que ela é madrinha do seu projeto, tem um projeto de acessibilidade para as pessoas com deficiência. E a minha mãe usou cadeira de rodas por muito tempo, a Nádia, a esposa do Joaquim. E, olha, ela usou cadeira de rodas por muito tempo. Então, assim, eu convivi muito com as dificuldades de falta de acessibilidade. E acho que o Pará é um estado que, assim, precisa de uma sacudida nesse sentido. A gente precisa trazer políticas e ações voltadas às pessoas com deficiência. Já está mais do que na hora. Se importa, eu vou falar com meu marido, vamos pensar na possibilidade de levar o projeto para lá. E aí, um belo dia, o próprio deputado Joaquim Passarinho procurou a esposa dele, a Nádia, ficamos trocando contato. E aí ele, Andréia, destinei uma emenda para lá. Eu digo, sério? Ele, sério. E eu digo, como assim? Pará? Nunca fui no Pará. Já até defini, Marabá, você vai para lá, sacudir a cidade, vamos fazer acontecer, mostrar um pouquinho para as pessoas do que é acessibilidade, da importância da acessibilidade como um fator de inclusão social.
Então, foi basicamente assim que eu parei aqui de paraquedas. Nossa, que coisa interessante, porque assim, Hum, realmente, quando a gente olha para nossa cidade, para o estado, a gente tem que aprender muito ainda, né? É sobre várias coisas como acessibilidade arquitetônica, uhum, mas eu acho que a principal é realmente a atitude, sim, mudar as atitudes, né? Como a a gente conscientização. exatamente, sensibilizar as pessoas, né, para que olhar que a pessoa com deficiência ela não é um coitadinho, ela é uma Sim, pessoa. ela tem voz, Tem, ela exato. tem direitos, ela tem a vontade dela. Uhum. Então, é engraçado, se você falou nisso, agora eu viajei aqui pensando. Sabe o que acontece às vezes? E não é por mal, não estou julgando. As pessoas, elas. Se eu estou com alguém, por exemplo, estou no aeroporto. A pessoa quer saber alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, o atendente. É engraçado, ele não olha para mim e pergunta para mim. Ele olha e pergunta para a pessoa que está comigo. Aí eu fico pensando, mas é cultural, eu acho que isso é intrínseco, ele não está fazendo isso por maldade. Ele não está nem se dando conta, mas eu tenho vontade de dizer, olha, pode perguntar para mim que eu respondo, eu falo, sou uma pessoa normal. Então é muito engraçado como nesses detalhes, assim, a gente vê que a cultura precisa mudar, né? Então, assim, a gente precisa dar essa sacudida e dizer, olha, eu posso ser uma pessoa com deficiência, sim, mas eu, mesmo estando em cima de uma cadeira de rodas, eu posso vencer, eu posso ganhar, eu posso lutar pelos meus direitos, eu posso ajudar os outros, eu posso ter projetos, posso ter uma vida normal, né? Exatamente. E não pensar que aquela pessoa, porque ela está na cadeira de roda, ou porque ela é uma pessoa cega, ou porque ela é uma pessoa surda, ela não Sim. tem capacidade, outras capacidades e Sim, outras habilidades, né? Tem várias habilidades, aliás, né? sim, Consegue pagar a sua própria conta, né? Consegue responder uma pergunta. A sim. gente vê muito, tipo, quando vai, eu vejo isso, quando a pessoa está, por exemplo, num restaurante, numa lanchonete, aí pergunta para quem está do lado o que a pessoa quer comer, tipo, Exato, e né? para ela eu trago o quê? Eu digo, oi, moço, posso responder o que eu quero? Né? Sim, isso E- acontece muito. Mas assim, eu entendo também que não é por mal. Ou não. então vem aquelas pessoas assim afobadas, não, deixa que eu te ajudo. Nossa, quando vem a pessoa no deixa que eu te ajudo, assim, eu já digo, calma, calma, o senhor pode me ajudar, mas vamos com calma, assim. Então, você vê que não é maldade, que não é falta às vezes de orientação, é Uhum. falta de conviver, é falta de convívio com pessoas com deficiência, né? Por isso que o UNA também nessa ideia de união, a gente sempre busca colocar crianças com deficiência brincando com crianças sem deficiência. Até porque se eu criar um mundo só de Uhum. pessoas com deficiência, um Sim. espaço só assim, eu vou estar excluindo o restante. Então é muito legal que os coleguinhas brincando. Se colocar ali 2 caiaques, tá? Você coloca uma criança com deficiência e uma sem em cada caiaque. Eles vão ter que se unir. Um vai ter que ajudar o outro para ganhar do barquinho do lado. Então isso é muito legal, assim, porque a gente tenta passar para a sociedade, né? Eu acho que essa é a sementinha principal que a gente tenta deixar de legado. Muito bom. Inclusive, eu já queria que você falasse qual é o público-alvo do UNA aqui em Marabá, por exemplo. Todo mundo. Una-se. Não tem, a gente não tem assim, tem faixa etária, qual é a faixa etária mínima? Conseguiu pegar o remo, vai para a água. Não conseguiu pegar o remo, vai igual ali passeando. O que vale é estar junto. Então a gente não tem uma faixa etária mínima, não tem uma faixa etária máxima. Tem, o público é todo mundo que quiser participar, todo mundo que tiver a fim de conhecer um pouco mais desse universo, interagir, integrar conosco. Muito bom. Eu achei interessante você falando aí das crianças, porque eu acredito muito, né? Eu sou professora de formação, Uhum. eu acredito muito nisso. A gente consegue construir um mundo diferente, melhor, quando a gente possibilita desde a infância, né? A Dai faz isso muito bem, né? A Dai da GAP, ela é incrível, assim. Ela até no nosso projeto aqui do Cinema Aberto, ela vai estar nos ajudando, vai estar conosco. E Dai, beijão, grande parceira nossa. E vamos arrochar, vamos para cima que o nosso cinema vai ser um sucesso, nosso cinema inclusivo, né? Fala já. Então, já vou aproveitar, gente, para convidar todos para unirem-se a nós. Vai ser numa sexta-feira, no final, sem ser nessa sexta, né? Que nós estamos aqui na próxima. Pois é, aí o pessoal não vai conseguir assistir teu programa. Porque vai estar com a gente lá no cinema. Acabei de me dar conta disso, gente. Tudo bem, não tem problema, mas aí a Dessa gente vez eu não tem tenho. problema, não tem problema. Vai ficar gravado, Pois Fica é. gravado, você assiste depois e compartilha. Mas E- hoje ah.
Sai hoje, agora que... Tô convidando hoje, porque o cinema vai ser só sexta que vem, Vai né? ser Isso? só sexta que vem, então vai ser muito legal chamar todo mundo para participar. Vai ser um cinema ao ar livre na Z30, ali na Z30, na própria sede do projeto. E a nossa ideia é justamente termos nesse cinema ao ar livre crianças com deficiência, crianças sem deficiência. A gente está conversando com o pessoal do CAPDV daqui, para eles levarem os seus alunos também. Nós vamos tentar ter audiodescrição, que é uma coisa muito legal, porque, ele é cego, a pessoa é cega, tem uma deficiência visual, não pode ver. Mas existem formas dela participar, interagir com uma audiodescrição que nós vamos ter. Então vai ser muito bacana. E as crianças que não conhecem a audiodescrição já vão passar a conhecer também. Então, gente, unam-se todos a nós, vai ser muito bacana e todo mundo lá, viu? Ó, tá todo mundo convidado para ir participar. Então, assiste, ó, semana que vem, na sexta-feira à noite, a partir das 18h30, um cinema ao ar livre aí, um cinema inclusivo, divertido e Total. cheio de união, né, gente? É a união de várias pessoas para curtir aí a sétima arte. Então, o UNA tá trazendo esse cinema aberto aí com acessibilidade para que a gente consiga olhar, que inclusive é uma luta, a gente ouviu aqui vários representantes com deficiência, pessoas cegas, usuários de cadeira de rodas, surdos, e uma questão que foi bastante batida aqui na audiência pública que a gente realizou na Câmara foi essa questão, por exemplo, de acesso a bens culturais, como, por exemplo, o cinema. A gente teve uma jovem que era surda, se eu não estou enganada, a Maiara vai me lembrar, era surda, Maiara? Que ela falou que ela não consegue assistir o filme só às vezes no horário impróprio que a família não consegue levar, tipo às vezes 4 da tarde, durante a semana, que tem um cinema que vai ter a exibição com Libras, Entendi. por exemplo. Horário E aí ela específico. trabalha, a família trabalha, como é que ela vai, Sim, né? acaba ficando excluída, né? Acaba ficando excluída. E eles estavam falando que, por exemplo, são medidas que a Câmara poderia, junto aos cinemas locais, colocar sessões inclusivas aqui em horários também diversos e Aham. que eles pudessem também ir, né? E às vezes quer ir com outros amigos, não pode, porque se ele não tá trabalhando naquele dia, mas outra pessoa tá Sim, tem mais trabalhando. opções de horário, né? É justo, né, gente? Se nós queremos horários diversos, porque também as pessoas com deficiência não podem ter. Então, foi uma questão, foi muito batido aqui na tecla, na audiência pública que a gente fez, sobre isso. Acesso a bens culturais, por exemplo, Sim. né? Esse é um problema que eu diria assim, não só no Brasil, mas é um problema mundial, quando a gente fala assim, cultura. E eu te dou vários exemplos, assim, graças à canoagem, eu viajei bastante conheço vários países. E às vezes a gente fala, o Brasil. Gente, mas vou dar alguns exemplos, assim, rápidos. Torre Eiffel. É um dos maiores monumentos, né? Eu acho que é o mais visitado, monumento turístico mais visitado do mundo. Hum. Não tem acessibilidade. Sabia que um cadeirante não pode chegar no terceiro andar? Só chega até o segundo. E você questiona, você fala, e é esse ponto e acabou. Isso aqui é o que serve para ti, ponto. Então, isso ainda é um problema mundial muito grande, né? Então, eu diria assim, tem vários monumentos turísticos famosos, o Parque Güell na Espanha, o Duomo em Milão. Então, assim, a acessibilidade é muito ruim. Portugal, péssimo. Rússia, os metrôs. Paris, né, que eu acho que é a cidade mais visitada do mundo, não são todas as linhas que você consegue pegar metrô. Então, é um problema mundial. Assim, quando o pessoal chega para me reclamar do Brasil, eu digo, tá bom, temos muito que melhorar, sim, mas o mundo precisa melhorar, não só nós, né, em termos de inclusão, em termos de pensar no próximo, em termos de ter esse espaço de inclusão social, porque isso é importantíssimo. Eu, assim, percebo, é que eu sou chata, eu não vou para um lugar e pergunto, tem acessibilidade para eu ir? Eu não faço isso não, eu vou e lá eu resolvo. Mas tem muitas pessoas com deficiência que não pensam assim, que às vezes tem vergonha, que às vezes, né? Porque é um saco, assim, tem situações de vários amigos, por exemplo, eles querem subir no ônibus. Aí o ônibus vai lá e trava. Aí todo Uhum. mundo do ônibus já fica olhando com uma cara feia para aquela pessoa, como se a culpa fosse dela. E não É. é, a culpa é do sistema. Uhum. É aqui no Brasil, é mundial, é tudo. Então a culpa não é dela. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem que, assim, evoluir muito. E tentar trazer ações, tentar trazer mobilizações para ter essa mudança. Mas é um processo muito longo e difícil ainda, né?
É. E eu acredito que a gente, pessoas como você, né, fazendo o que está fazendo, a gente trabalhando isso desde a infância, né, com as Sim, crianças, sim. elas já vão crescendo sensibilizadas e É na verdade normal. É, naturalizando, não achando que aquilo é uma exceção, que tem que ser sim. uma coisinha tratada como um vidro sensível, não, que é Não, uma pessoa, coloca ele que junto e deixa brincar. exatamente, né, que tem que conviver ali, que tem que brincar junto, que é uma pessoa, pronto, que a deficiência nem é percebida nesse sentido de que eu preciso estar sempre dando destaque a essa deficiência. Sim, Não. Eu tenho que dar destaque à pessoa, né? E entender a sim. diferença dela, claro. Mas quando o mundo se tornar, inclusive, acessível, e principalmente nós nos tornarmos inclusivos e acessíveis, né? Sim. Com as nossas atitudes, com a nossa fala, com o nosso modo de pensar. Empatia. É empatia, exatamente. Aí a gente vai conseguir resolver muitas outras coisas, né? Sim, tem muitas barreiras, muitas vezes, que eu elogio muitos brasileiros, né? De alguns lugares que às vezes não tem acessibilidade, mas o brasileiro, ele é um povo que, assim, ele dá um jeitinho, né? Não, não tem, mas a gente pega aqui, segura ali, vai, faz acontecer. Diferente muito do que acontece fora do Brasil. Japão, não, não dá, ponto, acabou e é isso. Ah, vou perder o trem aqui para ir para outra cidade porque o elevador não está funcionando. No Brasil, a galera vai pegar, vai subir ali a escada contigo. No Japão, não. Volta amanhã e torce para o elevador estar funcionando. Então, assim, eu acho que o povo brasileiro ele é um exemplo. Claro, assim, eu não estou elogiando que a nossa acessibilidade é perfeita, não é isso. Falta muito. Mas eu acho que o povo brasileiro, assim, às vezes faz a diferença e isso me deixa feliz. Que é um povo que está anos-luz à frente de outros países, pela empatia. Pela empatia. Que é a base de tudo, né? Exatamente. Você se colocar no lugar do outro. Sim. Mas então, André, também a gente quer ouvir, quer saber quais são seus parceiros aqui, quais são os dias de atividade para quem tem criança, né? Ou quem é deficiente mesmo, ou quer, sem ser deficiente, quer ir lá conhecer. Participar. Fala onde é, que eu sei que é lá na Z30, ali perto de onde Isso. acontece toda a movimentação de festa junina, né, e tal. Conta Sim. pra gente, como é que tá A funcionando, como é que as gente pessoas acessam, inclusive o Instagram passa também. Beleza. A gente funciona ali na colônia Z30, né? Uhum. Nós temos várias atividades ali. A gente tem a canoagem, a gente tem o SUP, a gente tem aula de pintura e a gente agora está com aula de Libras que está assim bombando. Eu nunca imaginei que fosse fazer tanto sucesso. As vagas esgotaram, acho que assim, 2 dias. E isso é muito legal, porque a gente vê que o povo de Marabá está preocupado com a acessibilidade, está preocupado em se comunicar com as pessoas que têm deficiência auditiva. Então, eu achei assim muito bacana. Então, é tudo totalmente gratuito, é um espaço de inclusão para pessoas com, sem deficiência. Essas são as atividades que nós oferecemos. A gente funciona de quarta a sábado, das 9 até às 5 da tarde. Olha, é muito, né? Bastante horário, tem Um bastante horário horário. bastante É, comprido, assim, é muito. só não Dá, vai, né? só não vai unir-se a gente quem não quiser. E os nossos monitores, gente, a nossa equipe que trabalha lá é uma gracinha. Os meninos, assim, são divertidíssimos. Os monitores, os professores, todo mundo, eles fazem o impossível acontecer. Às vezes algumas mães, assim, mas eu acho que não dá. Dá sim. Traz aqui que a gente dá um jeito. A gente forra caiaque, corta esponja, isopor, coloca, arruma, ajeita. Todo mundo vai para água. Um pouquinho de paciência, a gente resolve, tenta proporcionar, né? Imagina a criança com deficiência, que frustração. Chega lá para remar e não consegue porque não. Não, lá a gente, assim, então até fica um beijo muito grande para a equipe, para todo mundo que acredite, são pessoas, assim, maravilhosas. Entendi. Então, assim, a pessoa chega lá, tem que fazer um cadastro. Como Isso. é? Explica pra Ela passa gente. na recepção, né? E aí ali na recepção tem a nossa grade de horários. Aí a gente vê ali as vagas disponíveis e aí a gente coloca uma pulseirinha e aí vai para atividade. Geralmente o pessoal tem marcado muito através do Instagram ou através do WhatsApp, do telefone, ou indo lá no local, que às vezes tem vaga remanescente, mas aí não é certo que ela vai conseguir participar, porque os horários têm, assim, estão bastante cheios. Qual o perfil no Instagram? Nosso perfil no Instagram, tô com a língua presa aqui. Instagram, gente. O nosso perfil é @unaparque. O parque é com Q de queijo mesmo, parque. Unaparque.
Muito bem, gente, olha só. Unapar, que você colocar aí no Instagram, vai encontrar com facilidade. E lá você vai saber as atividades, horários, os projetos que são desenvolvidos e também conhecer mais ainda do que já tem sido desenvolvido na cidade, né? Vocês estão Sim. super movimentados, né? Que bom. Contando com a PAI, GAP, o CAP, né? O CAP, CAIS, Maetéia, o CAIS. Então, a Maetéia. gente teve um acolhimento muito grande aqui. A Secretaria de Assistência Social, Secretário de Cultura, Genival, esteve pintando lá conosco esse final de semana. Ele é um querido. A gente está com o apoio do secretário de Esporte, o Carlos, que está lá conosco. A Prefeitura de Marabá, esse um mês agora, é uma parceria com a Prefeitura aqui de Marabá. Então, é isso. Assim, as parcerias, graças a Deus, tão bem fortalecidas, né? Ministério Público, agora aqui a Câmara Municipal de Marabá, que está conosco. Então é bem legal, porque a gente vê que a sociedade abraçou mesmo, sabe? Então a nossa ideia é continuar o projeto, é continuar com essas parcerias, a parceria junto com a Prefeitura, parceria junto com os vereadores, junto com os deputados, e trazer um pouquinho de acessibilidade aqui para Marabá. Maravilha. Olha, gente, eu vou aproveitar aqui que ela está falando sobre isso, porque deixa eu abrir aqui. Vai ter a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Vai ser um evento lá no teatro. Deixa eu encontrar aqui as informações para vocês, para a gente poder falar e informar direitinho a data. Deixa eu encontrar. Porque assim, agora em setembro vai ter um evento, é um evento de 3 dias e vai contar com várias instituições, inclusive vai contar também com palestrantes que são grandes entusiastas da causa também, né? Como juízes, defensores públicos, Sim. a gente vai contar. Quem está organizando aí, tá à frente também, é o CAIS. Deixa eu aqui abrir. Olha só. É o primeiro simpósio da pessoa com deficiência. Então, primeiro simpósio da pessoa com deficiência, a semana de luta da pessoa com deficiência. Vai ser de 16 a 19 de setembro. E o tema desse ano é Uma Sociedade para Todos. É uma organização do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Prefeitura de Marabá, que estão realizando esse evento, e aí vai contar, claro, com o CAIS, com o CAP, TV, com várias outras instituições, Com a Ministério gente Público, da Defensoria, UNA. com a UNA. Então, assim, tem uma quantidade de agentes, né, que estarão envolvidos nessa semana. E a gente convida. O evento, ele vai ser, tem uma programação muito bonita, inclusive com atrações culturais, com mesas que trazem temáticas importantes. Olha aqui, ó. No dia 16 vai ter a Blitz da conscientização, logo ali na entrada da Velha Marabá. Começa às 8h30, então se você quiser também ir para a Blitz, está convidado. Aí às 14h30 tem a abertura oficial, que é a mesa de abertura, vai acontecer lá no Teatro Eduardo Abdenot, na Folha 16. Logo em seguida vai ter uma palestra com a doutora Renata Milhomem sobre cidadania e direitos humanos e uma atração cultural com a PAI. No dia 17, às 9 horas, continua o evento com palestra do doutor Alisson, que é defensor público, sobre trabalho, dignidade e inclusão. Depois uma palestra com a doutora Jane Nascimento, sobre que a inclusão começa na mente, aproveitando Setembro Amarelo, né? E ainda no dia 17 à tarde, vai ter várias programações também, palestras, inclusive com a professora Ildete, professora doutora Ildete dos Anjos, acessibilidade muito além das rampas, tudo isso no Teatro Eduardo Abdenot. Agora, no dia 18, das 10 às 17 horas, vai ter uma exposição de materiais adaptados para pessoas com deficiência e uma apresentação cultural belíssima lá no Partagem Shopping. Então, você está convidado. No dia 19, de 8 a meio-dia, vai ter Ação Cidadania, Feira de Empregos, tudo isso na Estação Conhecimento. Então, são dias que serão muito cheios de atividades, com vários agentes, palestras, atrações culturais, feiras. Então, você está convidado. Eu acho que todos nós devemos participar, quem puder, para unir, né? Una-se a essa causa e venha contribuir da forma como você puder.
levando essas pessoas, debatendo essas temáticas, ouvindo, porque o conhecimento, ele também nos auxilia nas nossas realizações de projetos, de ações, e principalmente instituições que trabalham com pessoas, não é isso, André? Bacana, falou tudo. Muito bem, André, a gente está caminhando para o final já, mas eu quero que você fale ainda assim, para a gente encerrar a fala, mas eu quero que você fale, faça suas considerações finais, mas antes quero que você diga para a gente quais são os seus sonhos futuros agora, né? O que você espera? A UNA ele está em outros lugares do Brasil? É o teu sonho que se expanda? Fala um pouquinho para a gente aí, quais são os seus projetos e sonhos futuros? Então, a UNA foi, eu acho que um presente, assim, que entrou na minha vida, um presente que caiu. Se alguém me perguntar, se eu planejou um dia ter uma OCIP, uma ONG que cuidasse de pessoas com deficiência, eu diria não. Eu nunca tinha planejado isso para minha vida. Mas é algo tão, assim, mesmo com a correria, algo tão leve, é tão prazeroso você ver as crianças, as famílias, os pais assim das crianças quando veem elas chegando no ambiente, elas sendo acolhidas, bem tratadas, é um ambiente que elas não são discriminadas, em que elas estão ali sorrindo, brincando. Então, assim, isso tomou um espaço dentro de mim que hoje em dia é a minha vida. Então, claro, eu tenho intenção de levar para outros estados. Graças a Deus, nosso trabalho tem sido reconhecido pelo Brasil todo. Então, a gente está conversando aí sobre a possibilidade de levarmos para Pernambuco, diretamente com a governadora, com a Raquel Lira, grande parceira nossa. Então, tem a possibilidade de irmos para Recife, estamos conversando com ela. Temos a possibilidade, a gente estava conversando também aqui para manutenção aqui no Pará, tentar ver se a gente consegue manter o projeto aqui em Marabá e em Brasília, que a gente tem todo o apoio do GDF, nossa vice-governadora Celina Leão, a gente tem os secretários que apoiam bastante, a Michelle Bolsonaro, que é a nossa madrinha. Então, assim, a princípio, esses são os 3 estados que a gente tá à frente aí, mas somos abertos, né, a outros estados também. O pessoal pergunta, Rio Grande do Sul, Andréia, Você é de você é de lá, lá, né? Então, assim, só que tem que ser um pouquinho também com calma, a gente tem que fortalecer o laço, o vínculo, porque não adianta, ele é um projeto que ele exige muito. A gente tem que ter uma qualidade na prestação de serviço. Eu não posso colocar qualquer pessoa ali. Tem que ser uma pessoa que tenha já um fino trato com pessoa com deficiência, com a água principalmente, porque é muito fácil acontecer um acidente na água. Então é um projeto muito arriscado. Às vezes há essa quantidade enorme de monitores. A gente geralmente, uma pessoa com deficiência, obrigatoriamente com monitor. E além disso, fica mais 1 ou 2 lanchas de socorro na água com os socorristas, né, e mais o salva-vidas. Porque, vou te dar um exemplo, uma criança, um autista, ele teve uma crise. Se ele começar a gritar ou acontecer alguma coisa, isso vai desencadear uma reação nos outros. E aí, se todos pularem na água ao mesmo tempo. Então, é um projeto que assim, a gente tem vontade de expandir, tem, mas sempre assim, com muita cautela e cuidado para a gente não perder qualidade na prestação de serviço e principalmente manter a segurança. Mas hoje em dia é minha vida e é um sonho. Assim, imagina uma UNA em cada unidade do país. Eu ia ficar doidinha, mas ia dar certo. É muito isso mesmo, mas quando a gente gosta, né? Gosta do que tá fazendo, Sim, tudo fica mais leve. O que não demais, quer dizer que não é demais. cansativo, né? Mas é aquele cansaço Mas é um bom. cansaço bom, exatamente. Chegar no final do dia, se sentir com o dever cumprido, né? Se sentir bem, se sentir realizado. Eu acho que é Total. E isso. o sorriso das crianças, como eu te falo, essa felicidade dos pais em vendo seus filhos, repito, assim, chegar num ambiente e ele ser bem tratado, ser cuidado, ser acolhido, que muitas vezes ele não tem isso na sociedade e nos outros lugares, pela falta de acessibilidade, até mesmo pela falta de conhecimento das pessoas sobre a causa, sobre, né, a importância da acessibilidade. Então, assim, é muito legal, assim, é muito, muito bacana esse acolhimento. E hoje em dia, repito, é o projeto, assim, é a minha vida, é a minha realização. Muito bem. Gente, olha, nós estamos finalizando então o nosso podcast. A gente quer agradecer a Agradeço participação da vocês. Andréa aqui com a gente, para se unindo aqui em mais um episódio do podcast Lugar de Debates. A gente agradece imensamente. A gente espera mesmo que esse conteúdo tenha chegado até você e te sensibilize a fazer a diferença. O UNA, ele é um exemplo de que quando a gente quer fazer algo que
causa impacto positivo na sociedade e não só ficar reclamando, não tem acessibilidade, por exemplo, os políticos não fazem nada, a cidade não é isso, não é aquilo. E o que você está fazendo para contribuir de alguma forma, né? Vai lá, bate no gabinete do político, cobra, incomoda. Os vereadores aqui sabem, olha, fulano, vamos lá, tem que fazer aqui, tem que arrumar aquela rampinha. É cobrar, gente, é ficar em cima. É a forma que a gente tem, a gente precisa fazer isso. A gente precisa, é isso mesmo. Te agradece muito, Andréia. Agradeço Eu abro a vocês. fala para você fazer suas considerações finais aí também. Gente, eu quero agradecer demais, como eu disse, a todo mundo aqui em Marabá, a população de forma geral, pelo acolhimento. A gente não imaginou que fosse ser tão bem recebido pela população de forma geral. Todas as instituições aqui que são ligadas às pessoas com deficiência já visitaram o projeto, mantêm contato conosco. A gente está sempre tentando fortalecer ainda mais a causa. Agradecer às secretarias, o Ministério Público, a Prefeitura, por esse trabalho conjunto que a gente tem feito. É um trabalho difícil, arte, formiguinha, mas a gente tem visto resultados, assim, muito legais, muito bacanas, e convido a todos para comparecer à UNA, para unirem-se a gente, participar das nossas atividades de quarta a sábado, das 9 às 5 da tarde. Gente, é gratuito, e é só lá conhecer o nosso espaço e roupa de ir e deixar a vida fluir e ir lá se divertir. Muito bem, gente, é isso mesmo. Então a gente estende o convite, pede para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscreve para que esse episódio chegue a outras pessoas, né? E que esse conteúdo também sensibilize mais e mais pessoas. Já agradece imensamente a participação. Agradece aqui a nossa querida Maiara, que ficou correndo de um lado para o outro. Vai lá e pra cá, vai lá e pra cá. Pra cá, Ainda pra agora condicionado atrás, espirrando, tadinha. Oh, gente! Mas tudo isso na tentativa de manter a acessibilidade aqui para as pessoas surdas também, né? Do conteúdo. E aguardamos e a gente espera que no próximo episódio tenham um parceiro aqui para contribuir com a Maiara. A gente agradece imensamente e eu agradeço a você também que ficou com a gente aqui até o final. Conheça o Projeto Una, vá lá, visite o Instagram, vá lá na Z30 também, vê de perto a criançada, os adultos se divertindo e também tendo um espaço para a prática do esporte e da união, né, gente? Muito bem. A gente te espera no próximo episódio aqui do Lugar de Debates, sempre às sextas-feiras, às 19 horas, aqui pelo canal do YouTube da Câmara. Acompanhe as atividades da Câmara pelas redes sociais também. As sessões são transmitidas pelas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Acompanhe os trabalhos dos parlamentares aí pelas redes sociais e venha visitar fisicamente, sempre que possível. A gente tem um memorial político belíssimo que conta um pouco da história aqui do nosso município. A gente já aguarda, então, um grande abraço e até o próximo episódio.